O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus repreendeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo, além do Evangelho, a leitura do livro do Êxodo, onde Moisés vai à frente do seu povo, atravessando o mar. Acho que uma das palavras que são importantes nós guardarmos neste dia, há uma grande, nesse texto, que vai de uma certa forma talvez chocar a cada um de nós ao ouvirmos. O Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído de braço erguido. A gente pode fazer uma pergunta: será que Deus realmente endurece o coração do homem? Endurecer nesse momento significa que Deus reprova e proferir um juízo sobre o estado, sobre o pecado, O que Jesus quer nos ensinar? O endurecimento não se deve, pois, a uma iniciativa divina, mas é o pecado que muitas vezes está no nosso coração que faz com que essa lei seja sancionada, O homem não se arrepende. Quando não se arrepende, ele endurece o próprio coração. E o pecado, ele domina a vida do homem. Então, diante dos nossos pecados, possamos refletir sobre isso. Não guardemos em nosso coração a mensagem linda que está no Evangelho, na primeira leitura. Não temais, permaneceis firmes, e vereis que o Senhor fará hoje para vós, para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Importante nós pensarmos, meus irmãos, que a palavra de Deus ela se cumpre na vida do povo hebreu e a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. E hoje, diante da palavra de Deus que se cumpre, nós vemos o relato do Evangelho que vai falar para nós sobre uma atitude das pessoas. Os fariseus, os líderes religiosos, eles procuram em Jesus. Então eles perguntam: Mestre, queremos um sinal realizado por ti. E muitas vezes nós corremos o risco, de querermos um sinal de Deus na nossa vida. Lembremos que tudo na nossa vida fala de Deus. É preciso que nós lembremos, talvez, daquilo que até propus na missa desse final de semana. Nós irmos para o deserto e criar um silêncio para captar o significado do que Deus quer falar sempre ao nosso coração. Queremos fazer muitas coisas, mas muitas vezes não vemos no cotidiano da nossa vida o sinal de Deus. E o sinal mais importante que Deus realizou por cada um de nós e que nós nunca podemos esquecer é que Jesus morreu na cruz por nós e por amor. E esse amor de Jesus por cada um de nós é o sinal mais importante realizado em nossa vida. Pedimos sinais e Ele nos dá muitos sinais na nossa vida.
Muitas vezes nós não observamos os sinais porque estamos atentos ao barulho do mundo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quem está próximo de Deus, lembra-se que a palavra de Deus ela se cumpre em nosso coração. Deus é Deus por excelência, mas muitas vezes as pessoas não têm uma visão perfeita de Deus. Vejam que Deus, ele continua atuando no mundo, e quando nós temos uma imagem distorcida de Deus, ou quando nós não observamos ele, nós não podemos entendê-lo. Entender a sua palavra é uma forma de entender o sinal. A vivência da palavra de Deus é que vai produzir em nosso coração uma transformação de vida, e esses sinais nos se dão todos os dias. Quando nós pegamos o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48, Jesus está querendo dizer que ele não quer que a nossa fé se baseie unicamente nas coisas maravilhosas, mas sim na sua palavra. E em João está escrito: se vocês não vissem os sinais, não acreditariam. O sinal que nós precisamos ver parte de uma fé. É a fé em Deus que nos fará ver todas as maravilhas que Deus realiza em cada um de nós. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós lembremos também da palavra de João, capítulo 20, 29. Felizes os que creem sem terem visto. Deus está muito mais no coração do que na nossa cabeça. É no coração que se sente aquilo que os olhos não veem. E Deus cabe no coração de cada homem. Que hoje, diante das dúvidas da tua vida, você nunca se esqueça. Eu vou falar uma frase que ontem marcou minha homilia, mas não porque eu quero impactá-los, mas porque marcou o meu coração. Nós devemos colocar Jesus como centro da nossa vida, mas nunca nos esqueçamos que nós somos o centro da vida de Jesus. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.